Muito bem. Eu não sei, talvez a Carol pode ter tido um probleminha. Enfim, posso também fazer as vezes aqui da mediação. Todo mundo está me vendo direitinho, né? Eu tô aqui no celular. Ouvindo bem, meu caro. Ouço, todo mundo ouço, todos bem. Muito bem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar início aqui à nossa mesa sobre cumulação de ações. Nós temos a participação de professores espetaculares conosco, a nossa mediadora, a professora Carol Mafra. Ela está aqui, Carol? Já pode falar? A Carol não está conseguindo ouvir. Enfim, a gente vai resolver durante o desenvolvimento aqui da mesa o problema da Carol, mas eu dou continuidade aqui. Então, nós temos o tema acumulação de ações, que se baseia na seguinte pergunta. O artigo 327, parágrafo 2º do CPC, é uma cláusula geral de adaptação processual ou uma regra de cumulação de ações? Quais as consequências jurídicas da adoção de uma ou outra posição? Como nós estamos entre amigos, e eu vou dispensar qualquer tipo de formalidade aqui, nós temos na mesa os professores, na qualidade de expositores, Marcelo Pereira de Almeida, Alexandre de Paula Filho e Márcio Rocha. Eu inicio a nossa mesa ouvindo o professor Marcelo. Meu amigo, você tem a palavra pelo tempo de 20 minutos. Bem, primeiro é uma honra, tá, Carvalho, participar de mais um encontro da BDPRO, né? Queria te agradecer imensamente e agradecer ao Roberto pelo convite. Também cumprimentar os colegas da mesa, Carol Mafra, que eu não sei se me ouve, Alexandre de Paula Filho e Márcio Rocha. E destacar, muito rapidamente, que é uma alegria participar dos encontros da BDPRO. Porque, realmente, como o professor Nelson Nery destacou, né, colocou, é um espaço de discussão franca sobre os rumos do direito processual. Discussão franca, né, quebrando uma série de paradigmas, né, e tentando desconstruir a dogmática que foi encruada na sistemática processual brasileira a partir do ultrapublicismo, do instrumentalismo. Então, esse é um tema muito instigante, né? Fiquei muito feliz com o convite e poder debater esse tema. O artigo 327, parágrafo 2º do CPC, é uma cláusula geral de adaptação processual ou uma regra de cumulação de ações? Quais as consequências jurídicas da adoção de uma ou outra posição? Eu começo, obviamente, fazendo a análise do texto, para depois a gente observar o contexto, porque me parece que o contexto é pior do que o texto, né? Não vejo tanto problema no texto. O problema maior está no contexto de todo o Código de Processo Civil, que em alguns momentos ele traz pontos positivos, como muito bem destacado pelo professor Nery, mas, em contrapartida, ele abre caminho para a exacerbação do instrumentalismo, das posturas utilitaristas, das posturas consequencialistas, né? E isso que é exatamente o grande perigo. Então, o 327, que é o nosso foco, parágrafo 2º, e eu também contextualizo com o artigo 1049, sobretudo seu parágrafo único, que diz que é lícita acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. E o parágrafo 2º, que é o principal objeto do debate, quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. E o artigo 1049, lá nas normas de transição, diz que sempre que a lei remeter ao procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto neste Código. Parágrafo único, na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário,
será observado o procedimento comum previsto neste Código, com as modificações previstas na própria lei especial, se houver. Conforme eu falei, eu acho que o contexto é pior do que o texto, né? Porque isso nós vamos discutir. Sabemos que parte da doutrina vem afirmando que seria uma autorização de adaptação além da própria possibilidade de acumulação, né? E isso com base também em outros dispositivos legais, por isso o contexto é mais perigoso que o texto. Aí podemos citar o Vitor Sica, num texto que ele publicou sobre acumulação de ações. Vejo aí duas situações distintas. A possibilidade de acumulação, que sempre existiu, incluindo se valer do procedimento comum, quando este comportar a união das medidas especiais, dentro de um procedimento maior. Assim sempre foi, né? Como uma rescisão contratual acumulada com reintegração de posse, por exemplo, que os tribunais já vinham entendendo que seria possível. Uma outra questão, esta pode parecer uma novidade, que é a autorização expressa para se valer das medidas especiais, como a liminar numa possessória ou uma autorização de depósito, como na consignação. Desde que compatíveis com o procedimento comum, também não vejo grandes dificuldades, haja vista que, embora o artigo 292, parágrafo 2º do CPC de 73, que é o correspondente do Código anterior, não fizesse menção expressa, já havia uma tendência de aplicação dessas técnicas previstas nos procedimentos especiais. Daqui poderíamos discutir uma série de questões, né? O tema é denso, mas, óbvio, vamos, nesse apertado espaço de tempo, nos limitar aos principais aspectos e às principais impressões, porque talvez seria necessário discutir as questões sobre teoria do procedimento, sobre teoria dos procedimentos especiais, mas vamos nos ater à análise do texto e fazer a colocação do contexto, né? Acima, há quem interprete, em relação ao item 2, há quem interprete como uma ampliação dos poderes, inclusive unindo artigos como 139, inciso 4, 190 a 191. Ou seja, que essa possibilidade de adaptação de procedimentos, de acordo com a especificidade da causa, a partir de uma acumulação envolvendo técnicas de procedimentos especiais, seria uma autorização para adaptação de procedimentos. Tá? Pelo fato de ter sido requerido pela parte, acho menos problemático, sendo respeitado o princípio dispositivo e mantendo a previsibilidade do procedimento. Problema se apresenta, pelo menos é assim que me parece, nos casos em que o juiz faz a adaptação de forma oficiosa. E esse aqui é o maior risco, né? O Código ele dá uma série de aberturas para atuações oficiosas, sob uma série de rótulos, né? Principalmente princípio da eficiência, princípio da efetividade, da celeridade e entre outros, né? A partir, por exemplo, daquela cláusula geral que foi debatida na parte da manhã, que é extremamente tormentosa, que está prevista, estampada no artigo 6º do Código. Resta identificar alguns exemplos em que essa disposição legislativa se aplicaria e já vinha se aplicando mesmo antes do CPC de 2015. Quando o procedimento especial se diferencia do comum pelo acréscimo de fases ou atos processuais, no mais das vezes, será altamente recomendável que sejam preservados, sem que com isso se cause qualquer prejuízo para a marcha ou previsibilidade da causa. Então, a questão da previsibilidade, o respeito do princípio dispositivo, seria um fator determinante para se autorizar de forma legítima essa acumulação com a preservação das técnicas especiais previstas nos procedimentos. Agora, o problema é a falta de regras claras, né? E, parafraseando o professor Marco de Espírito, que falou na parte da manhã, citando o Blackout, o nosso querido amigo Blackout, precisamos de regras, né, para evitarmos os casuísmos, né? E os casuísmos, muitas vezes, eles nos trazem benefícios, mas quando são contrários aos nossos interesses, nós queremos garantia, não é verdade? Então, é melhor preservar a garantia para todos.
Pense no exemplo da ação de consignação em pagamento do saldo do preço avançado em compromisso particular de promessa de compra e venda de imóvel, acumulada com pedido de adjudicação compulsória. Essa é uma causa que é frequente nos foros. Então, essa acumulação vem sendo adotada já há tempo. Apenas a primeira demanda se sujeita a procedimento especial, mas a acumulação não acarretará a adoção integral do procedimento comum, preservando-se as providências relativas ao depósito inicial da coisa devida, né, na fórmula do 541 e 543, das quais decorrem importantes desdobramentos no restante do procedimento. Bem, que já se percebia, né, na atuação do cotidiano forense. A respeito da diretriz geral, já mencionada, parece admissível a acumulação da ação possessória, da ação condenatória e da ação demolitória. Isso a própria lei prevê, então já projetou, como poderia projetar outras situações mais frequentes no cotidiano forense, né? E de resto, sustentava-se a tendível da acumulação de ação de rito especial de rito comum, desde que haja renúncia à especialidade em favor do regime comum, situando o dispositivo equivalente ao 555, né, e o rol das exceções. A acumulação aí contemplada opera sem prejuízo do rito próprio da ação possessória. E a questão das possessórias, as maiores peculiaridades estão ali na possibilidade de deferimento, né, da antecipação dos efeitos da tutela, ali em caráter liminar, mas que diante, nós sabemos, da alteração que o Código de 73 já operou na década de 90, em que universalizou a tutela antecipada, não se observa maiores problemas nesse aspecto. Outra hipótese também comum diz respeito à acumulação de ação desconstitutiva da promessa de compra e venda e da ação possessória, restando o réu por força do contrato na posse do imóvel, né? No caso, havia quem negasse direito a liminar da ação possessória, tendo em vista que o direcionamento das ações ao rito comum eliminaria o caráter do rito possessório. Isso também já foi intensamente desconstruído, né? Observando-se também que a restituição do imóvel do comprometente, desfeita a promessa, decorre da própria eficácia repristinatória da resolução contratual prevista no artigo 182 do Código Civil. Nesse aspecto, parece que a acumulação de demandas não encontrará maiores obstáculos se a principal característica a diferenciar o procedimento especial aplicável a uma das demandas for a possibilidade de antecipação de tutela, justamente porque já houve uma universalização e a possibilidade ampla de concessão de tutelas provisórias lá com a Lei 8952 de 94, incorporada no Código de Processo Civil de 2015, a partir do 297. Né? Não se vê maiores problemas quanto a isso. E volto a frisar, respeitado o princípio dispositivo e a previsibilidade. Mais um exemplo que pode ser visualizado reside na acumulação de pedido de anulação de ato administrativo considerado improbo, que se sujeita ao procedimento previsto na Lei 7347, e do pedido de aplicação ao réu de sanções previsto no artigo 12 da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade, né? Então, nessa situação, não se suprime a fase instrutória, prevista no 17, parágrafo 6º e 9º. Agora, volto a frisar, tivemos alteração na Lei 8429, aí, com a Lei 13964, para permitir o acordo de não persecução. Então, poderia o procedimento ser aprimorado ali também. Então, bato ainda na mesma situação. A previsibilidade em regras traz uma possibilidade de contenção de arbítrio que é o que se pretende, é o que se sugere, né, diante do modelo constitucional de processo que nós adotamos. Tá? E não ficar à mercê do casuísmo. Aqui, então, vemos exemplos que se adotaria procedimento comum com algum tipo de adaptação, mas sem desfigurar-se, né? Sem desconfigurar a sistemática do princípio dispositivo, que me parece que é o que deve ser observado. Porém, há risco dessa regra, que parece de acumulação de ações, se desvirtuar para adaptações casuísticas de procedimentos, suplantando a cláusula do devido processo legal, que exige a previsibilidade dos procedimentos no seu núcleo. E aí, respondendo por que o contexto é pior do que o texto, que, aliás, não vejo tanto problema no texto,
é bom deixar claro, tá? Mas ele abre algumas possibilidades, casuísticas que são perniciosas, né? Porque essa preocupação se justifica pelo conjunto normativo constante no CPC de 2015, que privilegia atuações oficiosas do juiz de sorte a alcançar a maior efetividade do processo, como a disposição constante no 139, inciso 6, né? Para citar um. Não se pode perder de vista que a adaptação e flexibilização de disposições processuais e procedimentais, por decisão judicial, à luz das circunstâncias do caso concreto, nos casos especificados no ordenamento, foi objeto de proposta, né? É só a gente lembrar do artigo 107.5 do anteprojeto do novo Código, elaborado pela Comissão de Juristas, nomeada pelo Senado em 2009, que previa amplos poderes judiciais para adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando o contraditório e a ampla defesa, além da opção de um regime de estabilização objetiva dinâmica, que acabou também não se concretizando, conforme pode ser verificado na redação do artigo 329, porque a proposta originária era de prever uma estabilização dinâmica, permitindo que se alterasse pedido ou causa de pedir, até a sentença desde que se respeitasse o contraditório. Isso sem contar com as constantes investidas contra o princípio da congruência, previsto nos artigos 141, 492 do CPC, nos denominados processos estruturais que objetivam a efetivação de políticas públicas. Isso é um risco muito significativo. Tá? Outro ponto que segue essa direção é a cláusula geral do artigo 322, parágrafo 2º, que estabelece o comando para o juiz interpretar o pedido de acordo com o conjunto da postulação. Quais são os limites? O que norteia essa possibilidade? Outra cláusula geral, o artigo 6º, por exemplo, na expressão máxima, que é o dever de auxílio, defendido por muitos, tá? Então, é por isso que, efetivamente, eu acho que o contexto é mais perigoso do que o texto. E eu aqui ouso discordar do meu amigo, querido amigo Eduardo da Fonseca Costa, que na sua fala da manhã disse que o Código de Processo Civil de 2015 não mudou muitas práticas. Eu ouso discordar pelo seguinte, como me parece que o contexto é pior do que o texto, tá? O Código de Processo Civil de 2015, ele privilegiando demasiadamente cláusulas abertas e atuação oficiosa do juiz, parece que fortalece um instrumentalismo, tá, encruado na dogmática processual brasileira, estampado em várias normas processuais brasileiras. Tá? Então, aqui temos ainda outras questões para contextualizar essa nossa discussão e responder à pergunta que foi feita em relação ao parágrafo 2º 327. A possibilidade de adaptação, se for respeitado o dispositivo, o princípio dispositivo, tá? Não vejo maiores problemas. Agora, a atuação voluntariosa do juiz para adotar a expressão máxima da cooperação me parece um dos grandes problemas. Tenho aqui umas outras situações. Por exemplo, o artigo 334 do Código que foi vetado previa a conversão de ação individual em ação coletiva. Ele foi vetado. Mas isso não foi esquecido. Por quê? Porque tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, PL 8058, de 2014, que prevê a regulação de processos especiais para controle de políticas públicas, que prevê essa conversão também, e de forma oficiosa. Então, isso é muito delicado. Outro aspecto importante é justamente como que nós estamos observando esse contexto do Código de Processo Civil em relação às voluntariedades e ao casuísmo, no caso concreto. Um ponto que me parece distorcido no plano pragmático é o artigo 1046, parágrafo 1º, que prevê uma regra de transição para procedimento sumário para respeitar a previsibilidade das causas que se iniciaram sob a égide do Código anterior no procedimento sumário, tá? Dizendo
que nesse caso vai se adotar o princípio da unidade processual e não o princípio do isolamento dos atos processuais como transição, eu recebi outro dia uma decisão de convolução de rito. O juiz converteu o rito sumário em rito comum, quando a lei, nesse caso, foi criteriosa ao prever o princípio da unidade. Então, essas várias atuações voluntariosas, elas são perniciosas, e o Código lhe dá essa margem. O desrespeito aos negócios jurídicos processuais. Tive caso recente no escritório, as duas partes negociando a possibilidade de uma composição em relação ao próprio bem jurídico a ser tutelado e convencionaram que não queriam a audiência, embora a audiência já tivesse marcada. Por quê? Porque ainda o acordo não estava maduro. Foi feito um requerimento em conjunto ao juiz. Faltando 2 dias, é bem verdade, para a audiência, o juiz manteve a audiência, fez o pregão e multou as duas partes por ato atentatório à dignidade da justiça. Ou seja, não se respeita aquilo que o Código traz como tentativa de contenção, com a participação maior das partes. E aí eu não vou mencionar nem o que acontece no juizado especial, né? Que realmente é um caso à parte. Então, nós temos um problema de contexto, que eu acho que é muito mais grave do que o que está disposto no parágrafo 2º do artigo 327, e que dá sinais como ele deve ser interpretado. Então, naqueles exemplos comuns de adjudicação compulsória com depósito, se a parte, porventura, não fez o depósito, por entender que não deveria fazer porque houve um descumprimento, e o juiz dizer que ele tem que fazer o depósito para dar prosseguimento, ou seja, o juiz está adaptando a possibilidade de uma consignação cumulada com a adjudicação. Então, essas aberturas que todo o contexto vem apresentando e a prática no Poder Judiciário vem demonstrando como o casuísmo fomentado, disposto ou até mesmo incentivado por uma concepção instrumentalista que o Código procurou privilegiar, é que me parece muito pernicioso. Então, para não me alongar mais, até porque nós temos um espaço de debate, estou ansioso para ouvir os colegas a esse respeito, tá? Me parece que caminhamos a passos largos para o realismo jurídico, inclusive no que diz respeito ao processo, o que supera as perspectivas do próprio realismo jurídico. Então, essas eram as minhas considerações. Espero não ter extrapolado muito o tempo, tá? E vamos ainda debater sobre o que parece o questionamento feito. Tenho a impressão que é uma regra de cumulação de ações, mas que, pelo contexto, pode representar uma cláusula de adaptação do procedimento, adotando aí o que vem sendo dito como princípio da adequação, né, da adequabilidade ou qualquer coisa do gênero. Muito obrigado mais uma vez, é uma honra participar desse evento. Passo a palavra ao Carvalho mais uma vez. Um abraço. Amigo Marcelo. Apagou o seu áudio. Seu áudio sumiu. Agora sim. Obrigado, viu, querido? Eu agradeço a sua exposição clara, didática, bastante precisa. Enfim, eu vi aqui, acompanhei pelo YouTube, os seus alunos congratulando, falando que estão com saudade de você, que tem que acabar essa quarentena. Mas sem mais delongas, que eu já sabia que seria brilhante mesmo a exposição do Marcelo, eu vou passar a palavra para a Carol. Acho que ela está pronta para conduzir a mediação. Abre o microfone aí, Carol. Consegui, até que enfim consegui, Aí, entendeu? Não sei o que foi que deu hoje, o microfone não queria funcionar de jeito nenhum. O celular novo Deixa eu só não queria baixar cumprimentar a os... Carol, né, que eu não tive essa oportunidade. Prazer, doutor Marcelo. Prazer grande, Carol. Bom? Prazer muito grande. conhecê-lo. É um prazer estar aqui, né, nessa noite com 3 grandes advogados. Quero agradecer o convite do doutor Antônio Carvalho, né, do doutor também Roberto Campos.
né, que fazem parte da direção aí da VDPRO, né, e vamos dar continuidade no evento com o doutor Alexandre de Paula Filho. Depois a gente, que ouvir a exposição de todos os 3 debatedores, a gente vai e discute, né, todas as perguntas sobre essa temática que é importante. Doutor Alexandre de Paula Filho, que é mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, especialista em Direito Médico e da Saúde pela Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão de São Francisco, advogado e membro da ABDPRO. Né? Agora está com a palavra o doutor Alexandre, e vamos ouvir um pouquinho sobre a temática de hoje, que é a acumulação de ações de adaptabilidade procedimental. Tá certo? Doutor Alexandre, já está pronto? Tudo certo, tá dando para me ouvir bem? Tá sim, prazer. Massa. Prazer é todo meu, Carol. Boa noite. Boa noite também, Marcelo e Márcio, com quem divido essa mesa virtual. Aproveitar a presença de Carvalho aqui conosco, ele que pessoalmente me convidou. Claro que o agradecimento é extensivo a Bob, mas valeu também, Carvalho, pelo desafio aí, né, de dividir essa temática com os colegas que não conheço pessoalmente, mas talvez não conheceria, não estaria tendo essa oportunidade se não estivéssemos nesse momento diferente, um tanto diferente, né? Então, a gente acaba se conectando com gente do Brasil todo que, enfim, muito qualificada. A gente sempre tem os debates lá no grupo do Telegram e eu de vez em quando jogo alguma coisa por lá, eu não conheço muito a galera, mas é muito bom a gente estar se vendo e estar discutindo. Bom, entrando na temática, né, acho que a fala do professor Marcelo foi brilhante. Eu vou concordar com quase tudo, inclusive boa parte dos exemplos, assim, quase praticamente todos os exemplos que eu tinha pensado, ele acabou trazendo, mas eu acho que tem algumas coisas para a gente ponderar também. Quando eu estava conversando mais cedo com Carol, e a gente meio que estava pensando assim, como é que a gente faz para não ficar muito repetitivo, né? Aí ela pediu para eu focar nessa questão, né? Se seria uma cláusula geral, uma regra de acumulação, e vou tentar trazer algumas ponderações aqui nesse sentido. Também nem tinha percebido que, assim, por um momento tinha até esquecido que está sendo também transmitido via YouTube. Então, que legal que, inclusive, tem alunos de graduação aqui para a gente compartilhar, né, essas ponderações. Então, entrando na temática, primeiro, a gente não pode deixar de esquecer essa questão de adaptação procedimental, flexibilização procedimental, que tem sido altamente debatido principalmente, né, foi algo que retornou com tudo após a entrada em vigor do novo CPC, né? Talvez era um assunto que não tinha o mesmo desenvolvimento dogmático e até a título de discussões acadêmicas antes, mas agora voltou com tudo, especialmente por regras como o do 327, parágrafo 2º, né? Então, esse artigo, né, especialmente no parágrafo 2º, ele vem dizer que, vou ler mais uma vez para abalizar aqui o que eu pretendo trazer. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Né? E, claro, como bem enfatizou o professor Marcelo, não dá para ler esse artigo sem esquecer do 1049. Sempre que a lei remeter ao procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum neste Código. Pois bem, a gente fala, e aí já há uma boa parte da doutrina, né, especialmente num caráter mais publicista, que defende, sim, que aqui a gente está diante de uma cláusula geral de adaptação, quiçá de flexibilização do procedimento. Né? A gente nunca é demais lembrar que o procedimento pode ser adaptado, basicamente,
né, de 3 formas. Pela lei, né? E aí a gente tem uma série de procedimentos especiais, tanto no CPC quanto em outras legislações, né? Em outras leis. Então, aqui é o próprio legislador flexibilizando o procedimento comum, né, para atender às nuances específicas do direito material ou de algum interesse das partes daquele tipo de litígio. Ele pode ser flexibilizado pelas partes, através das convenções processuais, enfim, dos negócios jurídicos processuais, e aqui a gente tem, né, o artigo 190 trazendo uma cláusula de atipicidade dessas convenções, em que pese já existissem diversas possibilidades de negócio jurídico típico, e a adaptabilidade procedimental, né, que, de acordo com a doutrina, seria a flexibilização feita pelo juiz, né? E aí, quando a gente fala do 327, por exemplo, Didier coloca como o ponto-chave da admissibilidade da acumulação de pedidos, né, interpretando o 327, parágrafo 2º, que é basicamente que há procedimentos especiais que não podem ser convertidos ao procedimento comum. Então, por exemplo, para Didier, e quem concorda com ele, o 327, você só vai... O que vai dizer se o procedimento pode ser convertido ou não, ou podem ser utilizadas as técnicas às quais se refere o 327, é se aquele procedimento especial puder ser convertido ao comum. Aí ele diz que existem... Aí, basicamente, qual é a diferença aí? Que tem procedimentos especiais que é possível fazer a conversão, porque eles não são obrigatórios, eles são faculdade das partes que podem, querendo, sendo o caso, se valer de um procedimento de uma técnica diferenciada, a exemplo do mandato de segurança, da monitória, das ações possessórias, né? Situações em que o jurisdicionado pode optar tranquilamente pelo procedimento comum, e há outras situações em que não pode haver conversão, ou seja, o uso do procedimento especial é obrigatório, né? Basicamente, em razão de um interesse público ou da própria indisponibilidade do direito ali versado, o procedimento ele não pode ser convertido. Então, é o exemplo de inventário e partilha, interdição, jurisdição voluntária, enfim, desapropriação, enfim, né? Então, nesses casos, de acordo com essa doutrina, os casos em que não puder haver a transformação, a conversão do procedimento especial ou uso de técnicas específicas no procedimento comum, não caberia a aplicação do 327, parágrafo 2º. Nos demais casos, beleza, tranquilo, pode aplicar. Bom, a gente sabe que... E aí eu queria colocar alguns problemas. Basicamente, 4 perguntinhas que talvez eu nem sei responder muito bem, mas são questionamentos que me levam a essas conclusões parciais, porque a gente, enfim, ainda quero ouvi-los, ainda quero discutir para a gente amadurecer isso, mas, enfim. O 327 traz uma hipótese de adaptação procedimental trazida por quem? Pelo autor ou pelo juiz? Porque, assim, a gente percebe, eu falei, né, no início, por isso que eu fiz questão de começar fazendo essa introdução, né, que a flexibilização procedimental pode ser feita pela lei, pelas partes ou pelo juiz, né? E aí o 327, aparentemente, ele traz uma hipótese de, pelo menos pelo que eu entendo, de flexibilização procedimental através do uso de técnicas de procedimentos especiais, que não é feita necessariamente pelo juiz, é feita pelo autor, porque é o autor que vai escolher empregar o uso das técnicas, mas até então eu só tinha visto que ou era pela lei, ou era pelo juiz, ou era pelas partes, e não somente por uma das partes. Então, esse é um primeiro problema que eu identifico aqui. Segundo, como serão indicadas como serão indicadas as técnicas diferenciadas? Em que momento do processo? De que forma? Né? E qual o papel do réu aí? O réu
o uso das técnicas diferenciadas de um procedimento especial dentro de um procedimento comum passa pelo réu? Qual o papel do réu? Cabe ele fazer alguma coisa em relação a isso? É uma pergunta que eu ainda não tenho madura resposta. E aí, bom, também seguindo outra doutrina de cunho publicista, a gente vê, por exemplo, Gajardoni dizer que para realizar qualquer sorte de flexibilização procedimental, a gente teria como requisitos observar a finalidade do ajuste, né? Ele deve, e aí a finalidade do ajuste é uma ideia vocacionada para devido processo justo, né? Que é algo defendido por essa linha de pensamento. O exercício do contraditório e a motivação das decisões. Também coloco aqui como questionamento se isso é suficiente. Por quê? Porque cláusulas gerais trazem uma margem de, a gente não tem como negar, liberdade ao juiz, né? Então, até gosto, assim, de, por exemplo, uma fala do professor Eduardo, né, Eduardo Costa, de que o trabalho do juiz é meio tedioso, né? O juiz vive, ele fala assim, o juiz vive no reduto tedioso da lei. Ele fala, né, ele que é juiz, diz que é tedioso ser juiz, né? Quem gosta de aventura vai ser advogado, porque o juiz trabalha no quadrante da lei. Mas isso também não quer dizer que o juiz está totalmente amarrado, ele é uma mera boca da lei. Não. Cláusulas gerais trazem alguma margem de liberdade para o exercício jurisdicional. Contudo, balizas devem ser observadas, né? Sem a possibilidade de abalizar a margem de liberdade do juiz, as cláusulas gerarão constantes situações de inconstitucionalidade. Isso é um fato. Então, que balizas são essas que a gente tem que trazer para discutir isso? A baliza né, que está lá na Constituição, primeiro de tudo, devido processo legal, está no artigo 5º, inciso 54, né, que traz o direito fundamental ao processo enquanto instituição de garantia, né? E o devido processo legal tem 2 caracteres que não podem ser esquecidos, né? E no Brasil, eventualmente, a gente tem que falar o óbvio. Os caracteres são ser devido e ser legal. Então, como direito fundamental, que é o processo, ele tem uma significação liberal, porque ele, enquanto instituição de garantia, contra-jurisdicional, protege o cidadão em juízo de abusos, arbítrios e situações que podem calhar em violações de suas próprias garantias ou de outras garantias, né? Pela atividade daquele que exerce poder, né? Jurisdição, o juiz. Portanto, a gente tem que, né, as balizas são o devido processo legal e óbvio a hermenêutica dos direitos fundamentais. Então, a gente precisa, ao pensar no 327, parágrafo 2º, pensar que, sempre que a gente fala de tutela jurisdicional adequada, a gente precisa se questionar se, especialmente, né, se há risco de suprimir garantias, né? Me parece que, diante de alguns dos questionamentos que eu coloquei, aí eu posso estar equivocado e, mais uma vez, gostaria muito de ouvi-los e, enfim, os que discordarem especialmente. A forma como está posto, né, e aí é o contexto e o texto, né, a forma como está posto o 327, ele tem uma margem grande para a supressão de garantias, né? E aí eu vejo primeiramente como problemático o fato de isso ficar ao cargo do autor. Isso é uma nova forma de flexibilizar, né? Porque é a 4ª forma, né? Pode ser pela lei, pelas partes, pelo juiz ou pelo autor. E aí também não se diz como isso vai acontecer, em que momento, de que forma, enfim, vai caber ao fim e ao cabo ao juiz dizer se aquilo cabe, enfim.
E aí outro ponto para fechar, né? Se o processo, apesar de coisa pública, né, para nós garantistas, ele serve às partes, porque ele é instituição de garantia, todas as suas disposições também devem servir às partes. Então, o 327, parágrafo 2º, ele deve ser uma garantia das partes. E ele não me parece uma garantia. A forma como ele está posto não parece ser garantia para as partes, porque garantia para uma das partes não é garantia para as partes, né? Senão, uma série de outros dispositivos que a gente, muitos dos membros da BDPRO vira e mexe questionam, né? E aqui eu falo sobre os que se filiam a um pensamento mais garantista. Uma série de outros dispositivos também não teria como dizer que são inconstitucionais. Então, me parece que o 327 ele não tem nenhum caráter garantístico, ele traz, pelo contrário, uma margem de liberdade para o juiz que pode ser perigosa, porque pode violar direitos fundamentais, garantias das partes, e a gente não pode pensar em flexibilização, em margem de liberdade para o juiz, se não for para aumentar a garantia das partes, tendo em vista a hermenêutica dos direitos fundamentais e tendo em vista que o processo também é um direito fundamental, de acordo com o que diz o artigo 5º, inciso 54. E aí, bem, para chegar perto de concluir, eu questiono onde está a cláusula geral de flexibilização do procedimento na lei. Se é que dizem que o 327, parágrafo 2º, é isso, eu vejo como uma forçação de barra. Não há como, enfim, não entendo como uma cláusula geral, porque vejo que toda cláusula geral que, mais uma vez, permita uma liberdade do juiz a ponto de ferir garantias das partes, ela, inclusive, é inconstitucional. Flexibilização, né, enfim, é defendida através da observação pragmática e empírica, né, a gente poderia dizer assim, porém não aquela observação empírica científica, efetivamente, que é comprovada materialmente, mas é uma observação da praxis aí que, querendo ou não, deriva da ideia de processo justo, processo adequado, que não é o que está na Constituição, né? Mais uma vez, eu assim, não consigo visualizar os parâmetros legais que podem colocar o 327, parágrafo 2º, como cláusula geral de adaptabilidade, de adaptação, de procedimento, enfim. Porque a única baliza que a gente tem, né, e é ela que deve prevalecer, é o devido processo legal. Bom, acho que é isso. Também não quero tomar muito tempo dos colegas. Agradeço a paciência e a oportunidade mais uma vez e sigo à disposição aí para debates. Olá, vamos voltando aqui. A gente vai deixar os debates para depois que o doutor Márcio Rocha, tá certo, se manifestar. Eu gostaria que todos que estão nos assistindo, né, aí pelo YouTube, né, não deixassem de curtir o nosso evento. Se vocês estão gostando, botem um like aí, tá certo? Interajam conosco, façam perguntas, tá bom? Estejam todos conectados. Hoje e amanhã, né, esse evento da BDPRO é um evento riquíssimo de conhecimento e é uma oportunidade todos nós aproveitar esse momento. Então, coloquem os likes aí, tá certo? Façam as perguntas e façam parte do evento, né? Agora vamos ouvir o doutor Márcio Rocha. Doutor Márcio Rocha, eu tenho uma amizade, né, muito grande com ele, é meu advogado, por sinal, doutor Márcio Rocha, né? Então, é um prazer estar aqui com você, né, Marcinho? A gente se encontra pouco, né? Tanto na instituição como lá no cartório, a gente vive conectado. Mas é um prazer estar aqui com você. Doutor Márcio Rocha é pós-doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade Federal também de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, da ANEP, né?
membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Associação Brasileira de Direito Processual, a BDPRO, professor e advogado. Professor Márcio Rocha, agora com você, também falando dessa temática, né, sobre as acumulações de ações, adaptabilidade procedimental, para que a gente possa, né, mais à frente, iniciar os debates. Com a palavra. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, do professor, amigo Antônio Carvalho, e do presidente, né, Roberto, nosso querido amigo Robertinho. Saudar aqui os colegas que me antecederam, doutor Marcelo, exposição brilhante, e também comungo de algumas questões que vou colocar aqui, Alexandre também, e os que estão aqui também, Diego, Silvio, né, estão participando aqui conosco. Vou colocar aqui o tempo para não me exceder muito. Então, gente, como a Carol falou, né, saudar aí a nossa mediadora, que é minha patroa 2 vezes, né, tanto como advogado lá do tabelionato, como na instituição, lá na Uni. Enfim, é um prazer enorme estar aqui com ela também, né? Então, gente, o tema é um tema que podia ser um tema de um evento, né? Mas, como os colegas que me antecederam falaram, o tema de acumulação de ação e essa adaptabilidade procedimental é um tema recente, discutido, mas pouco verticalizado no meu modo de sentir, né? É uma discussão meio que geral, né? Como Alexandre falou, Fred, Léo e também Antônio do Passo Cabral tem um livro, né, que é uma introdução ao procedimento especial. Eles já trabalham essa ideia também da flexibilidade e adaptabilidade, ou meio que um princípio da adequação do procedimento, né? E assim, realmente eu vejo, eu não tenho ainda talvez uma posição firmada no seguinte sentido, de dizer, isso, porque eu acho que ainda depende de alguns estudos, né, mais aprofundados, e os colegas estão fazendo, principalmente pelos riscos, né, já falados aí por Marcelo, por Alexandre. Eu tenho um caso aqui, gente, antes de iniciar aqui uns pontos que eu queria colocar. Eu tive um caso de um uso capião, por exemplo, que foi promovido antes, né, do CPC 15, né, e já está na fase de sentença, praticamente. E o CPC 15 diz, como bem frisou aí o doutor Marcelo, os procedimentos especiais, lá no 1046, parágrafo 1º, salvo engano, os procedimentos especiais, procedimento sumário, que iniciaram antes da vigência do novo CPC, que ainda não foram sentenciados, segue-se o rito, né, o procedimento lá do Código de 73. E a gente foi surpreendido com um pedido dos réus, nesse uso capião, de audiência de conciliação. Eu fiquei meio assim, né, porque com base no 334. Primeiro que eu não vejo assim alguma possibilidade de conciliar no uso capião, mas tudo bem, né? Talvez honorários, enfim. Conciliar o quê, pelo amor de Deus? Não sei, enfim. E alegando lá a aplicação do 334. E ao juiz intimou, nós respondemos dizendo que, nesse caso, não era o isolamento de atos, toda aquela discussão, né, de direito intertemporal, e a própria lei diz que não se aplica o novo código nesse procedimento, né? E o juiz proferiu uma decisão sobre adaptabilidade, não enfrentando muito essa questão, mas dizendo o seguinte: como uma das partes preza, né, tem opção pela conciliação,
remetam-se os autos ao centro de conciliação. E a gente estava entendendo que, na verdade, o que as partes queriam era que o processo atrasasse o julgamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. E, na época, isso foi em 2017, me marcou, né? O professor Nery falou aí sobre a taxatividade mitigada e esse problema do agravo. Isso me deixou angustiado, por quê? Porque, naquela época, eu poderia enquadrar essa decisão nessa ideia da taxatividade mitigada. Boa ou ruim, que eu acho também que é um problema, uma problemática isso, mas ela me salvaria nessa discussão lá atrás, né? Em 2017. Por quê? Porque se eu, na época, não havia recurso previsto, eu teria que esperar uma apelação, mas esperar a apelação vai haver audiência de conciliação. Então, não seria uma medida sem utilidade, meio que se enquadra bem nessa ideia. Enfim, não que ela seja boa, né? Como disse o professor Nery, eu também acho que o STJ extrapolou bastante. Mas, enfim, e aí me restava talvez o mandado de segurança, mas, rapaz, eu vou entrar com impetrar um mandado de segurança, dizendo que a decisão é ilegal, né? Não sei se isso seria interessante do ponto de vista, aí vai o juiz, se a verba é suspeita por algum motivo, e pode demorar mais, e a gente aguardou 6 meses para que a audiência se realizasse, né? Enfim, então, esses pontos me deixam um pouco, digamos assim, com o pé mais atrás em relação à adaptabilidade, né? Ou a entender que o 327, parágrafo 2º, seja uma cláusula geral. Porém, eu entendo que também há uma defesa justificável do ponto de vista de uma interpretação sistemática. Por quê? Porque, e aí eu vou falar das consequências, né, seguindo. Por quê? Porque, vejam só, se eu analiso o artigo 318, como foi falado aí, 1049, né, a própria execução, se eu entendo o procedimento comum e a execução como procedimento específico, especial, enfim, típico, né, a própria execução ela remete e os próprios procedimentos da execução se ligam um ao outro, né? O cumprimento de sentença fala lá do 771, salvo engano, que se aplica questões lá do processo de execução autônomo, né, dos títulos extrajudiciais, e o processo autônomo de execução remete também ao procedimento comum lá do 318. Eu acho que o CPC, isso não sei se foi proposital, talvez seja, né, mas o CPC dá uma margem para defender, eu acho que até com um maior vigor, vamos dizer assim, essa adaptabilidade. E aí essa é a minha preocupação, como falou o professor Marcelo, né? Por quê? Porque realmente se você conjuga todas essas situações, você começa a entender que, no contexto, né, aí como frisou Marcelo, Alexandre, a gente poderia, né, eu magistrado, entender que haveria essa possibilidade de adaptação. E quais seriam as consequências? Uma delas é essa, né? Eu posso até esquecer a lei e aplicar o novo CPC a um uso capião ou a um procedimento sumário que iniciou sob a vigência do CPC de 73. Né? Algumas arbitrariedades poderiam ser cometidas. E isso me fez lembrar aqui, com a fala do Marcelo e do Alexandre, eu estudei uma época dessa o Código Português, 2013, e, salvo engano, tem um artigo no Código Português que é bastante criticado, inclusive, pela orientadora aí da doutora Carol. Eu tinha anotado aqui, sim, dever de gestão processual. É um artigo que fala sobre dever do magistrado de gestão processual. Acho que é o artigo 6º, se eu não me engano, do Código Português.
Pois é, e lá tem especificamente dizendo que o juiz pode simplificar, é como se fosse um dever do magistrado. Talvez o Código Português seja dê uma margem maior, talvez, de adaptabilidade do processo para o magistrado do que o CPC, nesse caso específico, porque eu vou seguindo aí a linha de Alexandre, Marcelo, é mais vinculado à ideia do princípio dispositivo, é a parte que vai escolher, né? E se ficar a cargo do juiz, eu não sei se isso é tão interessante. E aí, quais as consequências? Se eu entendo que esse artigo só se remete à acumulação das ações, seja acumulação subjetiva, na perspectiva lá da análise do litisconsórcio, seja na acumulação objetiva, e o professor Araquém de Assis faz algumas reflexões sobre algumas situações, porque tem alguns colegas que dizem que esse artigo se aplica só à acumulação objetiva, mas aí o professor Araquém de Assis traz um caso interessante, salvo engano, é da demanda da mulher, de uma moça e o filho contra o pai. E aí ela pedindo lá uma indenização salvo engano, como é que se diz? Por toda a gestação. Ela tem uma pretensão para ela, e a pretensão do filho de alimentos ou de investigação de paternidade. E aí a gente tem uma confusão de acumulações, né? Eu posso tanto dizer que é uma acumulação do ponto de vista subjetivo, quanto do ponto de vista objetivo, né? Tanto da causa como do pedido. E nesse aspecto, os colegas que defendem que havia acumulação, esse artigo só seria aplicado à acumulação objetiva, ficariam sem resposta nesse caso, né? Enfim, então é uma problemática interessante, né? Eu acho que precisa ser mais enfrentado. Além disso, eu posso, como consequência de considerar uma cláusula geral de adaptação, eu posso muito bem entender, né, como os que defendem isso entendem, que há a possibilidade de adaptação de procedimentos especiais com procedimentos especiais. A gente vê muito isso nas ações de família e alimentos, que eu tenho uma lei específica de alimentos e as ações de família nos procedimentos especiais do próprio CPC, né? Divórcio, separação, enfim, havia uma adaptabilidade entre os próprios procedimentos especiais. Inclusive, salvo engano, eu não sei o número específico, mas parece-me que tem um enunciado do Fórum Permanente de Processo que fala justamente isso, dá essa diretriz, né, desse tipo de acumulação de alimentos com as ações de família. E aí, como bem falou o Marcelo, e o Alexandre, as acumulações seriam compatíveis do ponto de vista do próprio código, as ações possessórias, enfim, que o próprio código, na verdade, ele é procedimento especial só no início, como disse Marcelo, a maioria praticamente, que conjuga o procedimento especial com o procedimento comum, é um procedimento só de início, né? E depois, dependendo da defesa do réu, né, da parte do polo passivo, joga para o procedimento comum. Então, isso também eu não teria problema, né? Além de a própria lei vedar, em alguns casos, de incompatibilidade, e as pessoas que reconhecem, né, os doutrinadores, escritores que reconhecem essa limitação, ainda que defendam essa cláusula geral de adaptação. Se a legislação trata aquele procedimento de inventário, por exemplo, como um procedimento obrigatório, interdição, né?
mas há ainda quem defenda que há também a possibilidade de cumulação de procedimentos de jurisdição contenciosa com jurisdição voluntária, partindo desse pressuposto aí da adaptabilidade, né? Além dos procedimentos de legislação extravagante, né? Digamos, fora do código, né? Então, se eu reconheço que há uma adaptabilidade e o código como norma geral, ele poderia ser aplicado a uma ação civil pública, por exemplo, a algum procedimento específico que eu queira trabalhar numa ação civil pública, né? Então, como é que seria isso, né? A cargo de quem seria essa responsabilidade de adequação, de adaptação? Então, assim, essas são as minhas preocupações, na verdade. Eu agradeço muito ao Antônio por ter me convidado para essa mesa, porque me fez, né, analisar questões que eu já tinha rabiscado, na verdade, principalmente com esse caso que eu tive do uso capião, né, que me chamou muita atenção e hoje me fez refletir outras questões que eu estou também desenvolvendo, talvez em uma pesquisa pós-doutoral. Estou só esperando uma confirmação, mas que é justamente na própria a ideia de execução, família, partes. Eu estou discutindo, tentando fazer uma pesquisa e tentar reformular a própria ideia de execução, que a gente tem a execução do ponto de vista eminentemente patrimonial. Mas e a execução da guarda, a execução da busca e apreensão de menor? Se você for analisar o objeto da execução, que é o menor praticamente, seja no ponto de vista da guarda ou da busca e apreensão, ele é o beneficiário da medida, né? E quem executa, né? Quem executa é o pai ou a mãe ou o responsável, né? E o direito tutelado é dele. Então, assim, isso vem me incomodando há algum tempo e eu estou tentando desenvolver uma pesquisa nesse sentido. Não sei se modificando a estrutura da execução, que ela parte do pressuposto do direito obrigacional de credor e devedor, mas nesse ponto específico, quem é o credor, quem é o devedor, né? Enfim, então eu estou tentando fazer um estudo e isso me fez relembrar todas essas questões dos procedimentos especiais, né, dessa adaptabilidade, me fez analisar um pouco a discussão de partes, enfim. E agradeço também o convite nesse sentido. Então, eu acho que é isso, meu tempo já está aqui se estourando, para não ter mais delongas. Vou deixar o espaço para os colegas falarem, e quem tiver alguma pergunta aí, mandar um abraço para o pessoal do YouTube, meus alunos, né? E os colegas que estão lá. A Becloud está falando um monte de coisa lá no YouTube, eu já estava vendo por aqui, nosso amigo Beck, né? Enfim, então deixar um abraço a todos e fico à disposição. Espero ter atendido aí a BD Pro e a minha fala tenha atendido o brilhantismo e o nível desse evento. Muito obrigado. Obrigada, professor Márcio. Eu vou aqui só fazer alguns questionamentos, são indagações minhas mesmo, depois assim vou verificar se tem questionamentos do pessoal que está assistindo no YouTube. No tocante a essa situação da acumulação, de ações, e essa possibilidade da adaptabilidade do procedimento, tudo isso, às vezes eu sinto é uma angústia minha, assim, é algo muito que às vezes eu percebo que se a gente não delimita essa liberdade, vamos dizer assim, dentro do processo, acredito que pode ter uma certa arbitrariedade, Então, eu tenho receio de algumas situações, como até o próprio doutor Alexandre falou aqui, mencionou, essa flexibilização pode trazer, na minha visão, determinadas situações de arbitrariedade. Então, acho que tem que ter essa delimitação na liberdade processual
né? Porque a flexibilização do procedimental, né, parteria de quem? Das partes, do juiz, né, da lei, né? Até que ponto a lei traz essa flexibilização, delimitando, né, essa flexibilização? Então, assim, algumas angústias que, às vezes, eu percebo que, na prática, pode, sim, ocorrer no processo e ocorrem, sim, no processo, né? Então, eu fico com essas reflexões. A outra situação que, às vezes, me passa quando eu vejo alguns doutrinadores tratando sobre o assunto, né, é como se o parágrafo 2º do artigo 327 revelasse um instrumento para a efetivação, né, a concretização de uma justiça efetiva, da efetividade da justiça, né? E eu fico perguntando assim, até que ponto realmente, né, o que está no parágrafo 2º do artigo 327 traz essa efetividade da justiça? Porque eu vejo, às vezes, alguns artigos com essa reflexão e eu não consigo enxergar, né, que realmente isso seria uma adequação, né, para a eficiência, né, e a efetividade da tutela jurisdicional. Então, eu fico até receosa com essas afirmações, uma visão pessoal minha, tá, gente? Porque eu verifico que, se não tiver uma delimitação da liberdade no processo, o arbítrio pode estar muito inerente, né? E a gente sabe que, às vezes, isso acontece na prática. Então, assim, indago aqui para vocês, o que é que vocês acham dessas colocações? Como se a hipótese do parágrafo 2º do artigo 327, né, revelasse uma concretização da efetividade da tutela jurisdicional. Vocês acham isso mesmo? Eu só estou perguntando, né, só para saber se vocês acham que essa afirmação ela é muito forte, né, ou pode ser que eu esteja enganada. Para vocês, quem quiser responder. Posso dar uma palavrinha sobre isso, Carol? Sim. Já que você provocou. Carol, olha, e demais colegas, mais uma vez eu destaco aqui a satisfação de estar aqui nesse espaço de debate. Nós temos um discurso de justificação do movimento reformista nesse sentido e um discurso de aplicação. Então, passa pelo discurso de justificação do movimento de reformas processuais que o modelo processual até então vigente, ele não estava atendendo aos desígnios da justiça, da efetivação da justiça, né? Ou seja, ele precisava de ajustes para poder proporcionar a efetiva justiça. E a concepção de justiça, nós sabemos que cada um tem a sua, né? Nem aqueles que se debruçaram na questão da justiça conseguiram chegar a consensos, né? O Rawls, por exemplo, escreveu uma teoria da justiça, uma perspectiva dele. Aí você tem várias perspectivas de teoria da justiça. Então, esse foi o discurso de justificação do movimento reformista. E o discurso de aplicação é que nós temos que fazer mais para que alcancemos a efetiva justiça, né? E, obviamente, o cenário para o arbítrio, como você muito bem destacou, ele fica muito aberto, porque o próprio legislador contribui com isso, na medida em que ele valorizou demais cláusulas abertas, normas de conteúdo determinado. Aí vem todos aqueles vetores, né? Discurso neoliberal que tem que dar previsibilidade, tem que dar justiça na atuação do Poder Judiciário para preservar situações de mercado. Aí você tem toda aquela lógica que é voltada para o gerenciamento e para a eficiência, vide os vários mecanismos que foram criados para isso, como incidente de resolução de demandas repetitivas, um modelo de precedentes que a gente sabe que é completamente enviesado, né? Então, assim, o cenário é difícil. Eu costumo dizer para meus alunos que eu sou trombeteiro do apocalipse, né? Porque realmente a gente não vê um cenário positivo nisso, né? A gente vê um discurso retórico de efetivação, mas que atende uma série de interesses que não do próprio jurisdicionado. O jurisdicionado é o último a ser atendido nessa conversa toda. Pelo menos é o que me parece. Seguindo aqui a linha, concordo com essas ponderações, Carol, todas elas. Acho que foi basicamente isso que eu tentei trazer aqui.
E não só falando do 327, parágrafo 2º, tudo que toca esse tema de flexibilização procedimental traz esse perigo, né? Justamente pelo que você falou. E aí eu tentei colocar isso de uma maneira simples, dizendo que o fundamento de flexibilização procedimental para quem, né, para quem defende isso de maneira ampla nunca é o devido processo legal, ou ainda que seja a construção argumentativa em cima disso vai muito mais para a linha do devido processo justo, efetivo, adequado do que legal. Então, tem essa problemática. Só uma coisa assim que eu lembrei agora, na minha pesquisa no mestrado, não tem nada a ver sobre o tema, foi sobre o artigo 334, eu olhei algumas decisões, enfim, que não marcavam audiência em hipóteses contra a legem, né? A gente sabe como esse dispositivo é problemático. E encontrei muita decisão se valendo de adaptação, adaptabilidade, flexibilização procedimental. É até interessante que a situação mais utilizada assim nas argumentações, os casos onde mais se dispensou o 334, eu visualizei isso aqui no TJPE, foi em ações de DPVAT. E aí, o que o juiz fazia? Né? Muitos juízes criavam uma hipótese de produção antecipada de prova ex officio. Isso é só uma situação de como a ideia de flexibilização procedimental, o céu é o limite, né? E aí é perigosíssimo no viés de processo como instituição de garantia. Então, como nenhuma seguradora trazia a proposta de acordo sem que houvesse uma perícia antes, o juiz fazia o quê? Sem que isso houvesse sido pedido, realizava de modo... E aí colocava na fundamentação da decisão que fazia uma prova antecipada, uma produção antecipada de prova com essa perícia para viabilizar a tentativa de conciliação posteriormente, né? E, bom, essa é uma hipótese. Então, assim, para mim, produção antecipada de prova ex officio é um Frankenstein gigantesco, assim, dentro dessa ideia de flexibilização e também, claro, em detrimento de garantias. Então, eu acho que o discurso em si, que envolve isso, é perigoso. O 327, parágrafo 2º, especialmente onde ele fala que o autor vai escolher as técnicas processuais que vai utilizar. Veja, eu vejo que o procedimento, o processo, ele também ele serve a ambas as partes, né? Especialmente o procedimento, a previsibilidade serve ao réu. Então, não pode haver margem, penso eu, acho que aqui há margem para que o autor defina algo que venha a calhar em violação de garantias, violação de direitos fundamentais. Então, concordo com essa ponderação, venho aqui dizer isso, e não só restritamente ao 327, parágrafo 2º, né? Acho que ele é um dos exemplos dos perigos que podem ali, estão em volta da ideia de flexibilização procedimental pelo juiz ou por uma das partes em si. Não, também, assim, concordo com os colegas, mas, assim, eu percebo que o código, ele teve esse viés, né? E, assim, o que preocupa um pouco é que essa defesa da adaptabilidade, ela é forte, de certa forma, né? Porque o código tem dispositivos que realmente a gente, em determinado momento, a gente pode passar por uma situação como a gente passou agora. Recentemente, eu fiz uma contestação aí para minha cliente, doutora Carol, em que uma empresa, para vocês verem, uma empresa promoveu uma ação só... vejam que interessante. A empresa teve faturamento basicamente reduzido a zero na pandemia, e ela entra com a tutela antecipada antecedente, pedindo que o cartório não protestasse ela. E aí, eu, analisando ali, o juiz, né, no primeiro momento, chegou e disse,
eu acho que é uma cautelar que você está querendo pedir aqui, que uma tutela antecipada, antecedente, enfim, como assim não protestar porque você, por conta da pandemia, né? Mas aí o juiz meio que deu uma adaptada no que a tutela que o pretendia o autor e concedeu lá 90 dias, 91 dias para o cartório não protestar. E aí na contestação, só tá difícil até eu tenho que pegar um livro e dar uma aula aqui, porque primeiro que eu acho que é uma medida cautelar, né? Segundo, que eu acho que você devia ter entrado com a recuperação judicial, com a medida cautelar, já que a empresa, que é justamente para isso, né? E bloquear o cartório de não protestar, você não está mexendo com o direito do cartório, cara. Você está mexendo com o direito dos credores que escolheram ir protestar por várias questões, prescrição, enfim. Então vejam que essa, digamos assim, flexibilidade mesmo, essa ideia de você ir ajustando, né, o que as partes colocam, né, aí você alega um monte de coisa. Eu não tive, para vocês terem ideia, eu até discuti com um colega, né, eu disse, cara, nessa ação, qual é o mérito? Né? Porque para mim não teria nem causa de pedir aí, não tinha fundamento jurídico. Eu tenho um direito a não ser protestado durante a pandemia? Essa foi a minha pergunta, né? Então vejam assim e até isso me lembrou a palestra do Antônio, aquela que a gente fez, que ele falou justamente das questões do vírus autoritário, o vírus da pandemia, né? Enfim, aí eu fiquei meio até para você contestar, você fala, pô, eu vou contestar isso mesmo. É isso mesmo que eu estou contestando. Né? E aí eu só não quis entrar muito a fundo, porque também do outro lado tem um colega advogado, enfim, mas assim, do modo geral, assim, me preocupa, por isso que assim, eu entendo que quem defende a cláusula geral tem argumentos fortes, né? Mas eu vejo também que isso, né, tem que ser visto com bastante cautela, né? Talvez até a Lindbe, né, observando a ideia de consequências práticas, tente frear um pouco isso. Eu vejo muito nesse sentido, né, trazendo aí a ideia do garantismo, né? Peraí, magistrado, dá uma olhada aí o que tu está fazendo até para saber como o professor, salvo engano, hoje de manhã, o professor Araquém falou, né, o juiz proferiu uma decisão mandando resgatar os corpos a 5.000 metros de profundidade e não tinha como fazer isso na prática, e aquela decisão ia ficar inócua, enfim. Então, acho que algumas legislações também devem ser usadas para que a gente evite esse excesso, né, de certa forma, do próprio judiciário, enfim. Eu acho que é isso mesmo. Professor Antônio Carvalho, quer fazer algumas considerações? Carol, ela lê meu pensamento, não é possível. Ela está vendo mexendo aqui na cadeira. Meus amigos, isso aqui é um tema que eu há um bom tempo venho me debruçando. A temática a respeito da adaptação procedimental, flexibilidade procedimental, é algo que eu venho amadurecendo há bastante tempo, né? E quanto mais eu estudo, penso e reflito a respeito do tema, mais eu me convenço que nós temos que discuti-lo concretamente. Nós precisamos discutir o tema a partir de exemplos concretos, a partir do que as pessoas estão defendendo. Em abstração, é muito difícil defender isso daqui, ou discutir, porque, primeiro, as pessoas em geral não vão conseguir alcançar o que a gente está querendo dizer, ou então vão entender errado, e aí, na prática, vai acontecer uma sucessão de absurdos, como o Márcio colocou para a gente, como o Marcelo trouxe, o Alexandre também. Então, o apelo que eu faço aqui é, quanto mais for se discutir adaptação procedimental, se faça concretamente. Primeiro ponto. Segundo, a mesa foi brilhante, né? Então eu tenho muito pouco para acrescentar com vocês aqui. O que me parece
é que o artigo 327, parágrafo 2º, que tem... Deixa eu abrir até aqui o texto para falar para vocês. A gente tem que discutir a partir do texto, né? Que ele fala o seguinte, parágrafo 2º. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso procedimento, será admitida acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas procedimentais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Vejam, a regra é claramente a respeito de cumulação de ações, claramente, indo ao encontro daquilo que a jurisprudência já pacificamente entendia sobre o tema, que era exatamente a possibilidade do emprego episódico de técnicas próprias de procedimento especial, consignação em pagamento, busca e apreensão, enfim, é muito simples, é uma regra muito, muito simples. Qual que é o problema? O problema é que nós não podemos fazer desse dispositivo um cavalo de Troia. A gente não pode fazer do dispositivo um dispositivo de guerrilha para fazer aquilo que a gente quer quando a gente quer e depois desfazê-lo quando a gente não quer. Esse é o problema. Tá? E falar que isso daqui é uma cláusula de adaptação legal que o juiz de ofício tem que aplicar. Isso não pode, mano. Não pode. Porque não há nenhuma cláusula, nenhuma regra prevista no Código de Processo Civil brasileiro ou então na Constituição Federal que autorize o juiz a realizar adaptações episódicas, com exceção daquilo que consta expressamente do artigo 139.6, que fala especificamente sobre o ajuste do juiz com relação aos prazos, e aí tem diversas questões que a gente poderia tocar aqui, e também a alteração dos meios de prova, que eu defendo que não tem ordem de prova, porque ali não se fala do desenvolvimento próprio do procedimento, por exemplo, da tomada de prova testemunhal, que aí tem ordem. E ali só pode inverter a ordem se as partes concordarem. Tem um negócio jurídico processual típico lá previsto nos dispositivos sobre prova testemunhal. E vejam que engraçado, né? O professor Márcio falou do artigo 6º lá do CPC português. O CPC português tem uma cláusula, um artigo específico sobre adaptação procedimental, está lá no 547. Ele fala assim, o juiz deve adotar a tramitação processual adequada às especificidades da causa e adaptar o conteúdo e a forma dos atos processuais ao fim de que visem atingir, assegurando um procedimento equitativo. Um processo equitativo, na verdade, o texto. Qual que é o problema? O problema é que inúmeros professores portugueses, dentre eles a professora Maria José Capello, que de garantista não tem nada, isso daqui não é uma crítica, é uma constatação fática, diz que hoje, em Portugal, o pessoal não sabe interpretar isso daqui, porque eles não sabem o que é adaptar o conteúdo a fim de atingir o objetivo de um processo equitativo. Esse é o problema. Essa é a questão. Então, é muito fácil você... lembrando que no procedimento do processo legislativo brasileiro, nós tivemos, lá no projeto do CPC, uma possibilidade, uma regra que possibilitava o juiz de adaptação procedimental por iniciativa judicial, de ofício. Né? Isso daí saiu na tramitação do Congresso. Os deputados não quiseram, caiu. É muito fácil agora você, quando o código está em vigor, buscar em terceiro turno legislativo, mas fora do processo legislativo, doutrinariamente, falar que o 327 agora autoriza a adaptação pelo juiz, porque é uma adaptação legal. Não é. Não tem adaptação legal ali. Nenhuma. Zero. O que se garante é, por iniciativa da parte, a utilização de uma técnica. É simples quando houver acumulação de ações. É de uma singeleza que até constrange a gente ter que explicar e falar isso aí. Né? Você me permite uma colocação, Carvalho? Claro, Diegão, manda bala. Bom, primeiro, boa noite a todos, o pessoal do painel, todo mundo com falas muito interessantes e instigantes. Eu só queria aproveitar essa consideração que o Carvalho fez, que eu acho que esse é um ponto que a gente precisa incorporar, eu acho, nas nossas reflexões, ainda que adiante para refutar, que é levar mais em conta os fatos institucionais. Esse fato de que tentou-se, no anteprojeto do Código,
inserir uma cláusula expressa de adaptação do procedimento pelo juiz, independentemente de iniciativa das partes, de aceite das partes, e disso ter gerado grande reação da comunidade jurídica. É bom que a gente lembre, não é só que, claro, caiu no parlamento, sem dúvida nenhuma, mas a comunidade jurídica reagiu muito duramente a essa proposta. Muito duramente. Foram escritos muitos textos rechaçando essa proposta. Concorde-se ou não com a posição contrária, o fato é que ela venceu o debate democrático. E aí, a gente poderia dizer assim, tudo bem, o fato de algo não estar positivado não significa que necessariamente não possa ser feito. De repente, a gente consegue derivar direto da Constituição. Isso é sempre um caminho argumentativo possível. Claro que a gente precisa ter uma condensação dogmática de algum instituto constitucional, então, para começo de conversa. E não há nenhuma regra constitucional clara nesse sentido. Clara e inequívoca não há. É possível desenvolver dogmaticamente? Tudo bem, admitamos que seja possível. Mas quando eu tenho esse tema pautado e refutado no debate parlamentar, significa que essa possibilidade de condensação dogmática foi politicamente negada. Eu não quero com isso afirmar necessariamente que esse seja um argumento nocaute. Não estou dizendo que basta eu dizer isso para o debate acabar, mas esse fato precisa ser levado mais em conta, com mais acuidade e mais seriedade no debate jurídico. A gente pode até chegar à conclusão de que esse fundamento institucional não é o melhor qualitativamente falando, mas ele não é juridicamente irrelevante. Não é um fato juridicamente irrelevante. Quando eu tenho uma opção, que vamos lá, admitir que ela é defensável, que ela é respeitável, mas quando eu tenho uma opção tentada e refutada no debate parlamentar, isso não é trivial. Isso não é algo de menor importância. Se não há uma derivação inequívoca da Constituição, e convenhamos, não há derivação inequívoca. Eu não estou dizendo que não seja possível construir, mas derivação inequívoca não há. Decididamente não há. E se isso é colocado à prova no debate parlamentar e é refutado, há então a necessidade do jurista reconhecer que, olha, o debate parlamentar de produção do direito refutou essa possibilidade. Quem sabe, Diego, deixa eu só colocar... isso passe. Agora, neste momento, não passou. Só colocar uma questão... Esse é um dado que a gente precisa levar em conta no debate. Não pode ser colocado como de menor importância. Acho que isso é relevantíssimo. Deixa eu colocar uma questão aqui, pegando um gancho no que você está falando, inclusive. É importantíssimo que todos aqui que estão nos assistindo percebam que hoje a defesa de qualquer tese dizendo que uma cláusula geral de adaptação procedimental no Brasil, de ductibilidade procedimental, de flexibilização procedimental, acarreta uma ponderação política a respeito de uma opção que não foi tomada pelo legislador. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aqui o Diego trouxe um ponto muito interessante. Se o legislador, não só o legislador, né? Muita gente, por isso o legislador fez isso, refuta essa regra quando do projeto de lei, durante o processo legislativo, ele está dizendo, em outras palavras, que a conformação desta regra procedimental, ao ver dele, não está conforme o devido processo legal. Para mim, essa leitura é bastante clara. E aí, há um outro argumento. Se ele, por acaso, tivesse disposto essa regra no CPC, deveria haver um controle de constitucionalidade para ver se ela está conforme o devido processo legal, que é um direito fundamental estampado no artigo 5º, inciso 54. E aí nós poderíamos discutir se essa regra é uma intervenção do Poder Legislativo no procedimento que guarda a proporcionalidade do devido processo legal, ou se é uma violação do devido processo legal. Então ainda teria essa instância de debate. O que não dá, e aí me desculpem, aqueles que defendem, é dizer que há possibilidade de verificar a adaptação procedimental diretamente da Constituição. Que diretamente da Constituição, eu não tenho que ler lá que o artigo 5º, 54 fala em devido processo legal, porque é uma regra antiquada, é uma regra que já passou do seu tempo, que ali
guarda um devido processo constitucional cooperativo flexibilizador. Isso eu não posso fazer. E quase que passa, né, Antônio? Quase que passa, Antônio, Diego, o 333, né? Que ali poderia ser um gancho bem grande da relação dos magistrados, né? Ainda que, salvo engano, o texto não dava a possibilidade de ofício, mas e com consulta ao Ministério Público, parece, à Defensoria, ao autor, às partes, mas poderia dar um gancho muito maior nessa tese da adaptabilidade, né? Não, na verdade, ele passou, né? Ele só foi vetado pelo. Ele foi quase passa. A Dilma vetou, a Dilma. Nós estamos falando da ação civil, da ação individual em ação coletiva, né? Realmente, quase passou. Só para eu fechar isso, o meu ponto eu esqueci de falar aquela hora, mas quando você fez o seu complemento, Carvalho, eu me lembrei aqui. Essa necessidade de levar em consideração os fatos institucionais me parece importantíssimo, porque senão a gente chega a um ponto de esvaziar completamente o grau de discricionariedade do legislador para concretizar direitos fundamentais. Quer dizer, eu esvazio completamente o papel da atividade política. Veja, a gente não pode empurrar nenhum argumento para o extremo. Eu não estou com isso dizendo que direitos fundamentais são só o que o legislador diz que é. E eu não estou dizendo que o legislador tem uma liberdade plena para inserir restrições a direitos fundamentais ao seu bel prazer. É óbvio que não é disso que se trata. Agora, a gente também não pode, por outro lado, achar que o legislador não tem discricionalidade nenhuma. Ora, entre soluções que não são inconstitucionais, o que prevalece é a decisão política do legislativo. Justamente por conta do quadro de distribuição de competências que tem na Constituição. Isso não deriva de uma concepção ideal da separação de poderes. A Constituição brasileira separa funções para o legislativo, para o executivo, para o judiciário. Está lá que quem cria norma processual é o legislativo. Competência do legislativo para fazer isso. Então, entre soluções possíveis a partir da Constituição, se o legislador escolhe uma delas, é aquela. O fato institucional é esse. Claro, essa escolha vai se submeter a controle de constitucionalidade, etc. Eu já estou dando aqui de barato que era alguma solução possível, que não tem constitucionalidade nem nada, etc. Então, vamos admitir para argumentar que a adaptação procedimental não seja inconstitucional, a adaptação pelo juiz de ofício. Vamos admitir para argumentar que ela não seja inconstitucional. Mas vamos admitir que a definição do procedimento pelo legislador também não é inconstitucional. Se nós temos essas duas possibilidades no horizonte, o legislador pode acolher as duas, uma ou outra. E a escolha foi feita. Exatamente, Diego. E, para mim, queria deixar claro aqui também alguns aspectos nesse ponto. Achei excelente a sua intervenção e a do Carvalho também. Queria também deixar claro a satisfação de ter debatido com os professores Alexandre e Márcio, né? Colocações excelentes. Agora, o grande problema, Diego, que eu vejo é o cenário interinstitucional que se desenha, né? Realmente há uma tendência muito grande de se admitir uma criatividade no âmbito jurisdicional com normas que são criadas, como o Eduardo mesmo coloca, em workshops, né, em encontros de juízes. Você tem enunciado, você tem aviso conjunto, você tem instrução normativa, e boa parte desse cenário, dessas normas, se é que a gente pode chamar de normas, eu costumo falar com meus alunos de juizado especial, qual é a natureza jurídica do enunciado? É um nada jurídico, mas é um nada jurídico que vale mais que a lei. Então, olha que cenário difícil de você ensinar para aquele aluno que está ali nos períodos precoces da faculdade e aqueles que estão avançando e que estão saindo da faculdade. Qual é esse cenário de desrespeito interinstitucional das funções de cada um? Exatamente como você colocou. A resposta que o legislador deu de não ter comprado a ideia do princípio da adequabilidade, adequação, qual o nome que queira se dar, é simbólico. Só que o Poder Judiciário continua adaptando, continua criando. E esse é um fator muito, muito pernicioso mesmo, né? Então, se tivesse realmente
esse respeito interinstitucional e as opções do próprio legislador no cenário democrático com respeito à Constituição, porque senão você tem os instrumentos de controle da constitucionalidade, a interpretação conforme, enfim. Mas o fato é o desenho que se mostra. Por isso que eu coloquei na minha fala que o contexto é que é perigoso, e não o texto. O texto, como o Carvalho mesmo colocou, falou com muita precisão, olha, ali é regra de cumulação de ação, não é cláusula geral de adaptação de procedimento. Mas e o contexto? O contexto é que realmente direciona para tudo isso que a gente está debatendo aqui, sem dúvida. Então, a gente tem muita, Marcelo, muita areia ainda para carregar. Marcelo, eu acho que essa sua consideração é muito interessante e eu só acrescento um dado muito breve. Eu acho que isso, em parte, é resultado de uma cultura jurídica que foi se consolidando no Brasil, sobretudo dos anos 80 para cá, no final dos anos 80, com mais força nos anos 90, com a aposta muito grande, todas as fichas foram jogadas no Brasil tardiamente, em conceitos jurídicos indeterminados e, sobretudo, em cláusulas gerais, numa principialização do direito completamente ilimitada, sem critérios, sem rigor dogmático, sem, assim, aplicação direta de ponderação, sem elaboração dogmática do que está envolvido. Então, de um lado, a gente tem uma consolidação, assim, paulatina, mas bastante aguda e comprada por boa parte da doutrina. Hoje, sobretudo teóricos do direito, da filosofia do direito, têm torcido o nariz para isso no Brasil. A dogmática até menos, mas começa também. Mas houve uma aposta muito grande. As fichas foram depositadas em normas abertas, o que, no final das contas, significa uma ficha no judiciário. Ponto. É nada mais, nada menos do que a praga do neoconstitucionalismo. Isso de um lado. E isso acabou fazendo com que o próprio legislativo tangenciasse demais o seu papel. É politicamente conveniente que o legislativo deixe de tomar partido em relação a certos desacordos morais e consagre lá uma cláusula geral, e, na verdade, o que ele faz com isso? Ele derroga, ele transfere para o judiciário. Passa a bola. A produção do direito é transferida do legislativo para o judiciário. Notadamente, quando a gente está falando de consagração por exemplo, de cláusulas gerais, que não estão consolidadas, que não tem uma tradição firme por trás. Hoje, você falar de boa-fé, hoje você tem muito conteúdo dogmático por trás. Agora, não é assim com qualquer cláusula geral. Então, quando o legislador deixa de criar regras casuísticas e lança a mão de cláusulas gerais, ele está transferindo o trabalho para o judiciário. Mas o problema é que hoje o legislativo ficou tão mal acostumado com isso, e não que a doutrina não incentive, não que o próprio judiciário, em boa parte, não reivindique isso, mas o legislativo ficou tão mal acostumado com isso, que quando a gente para olhar para esse projeto de lei agora que trata das fake news, o legislativo não está mais transferindo para o judiciário. Ele está transferindo para os provedores de internet os critérios para dizer o que é mentira, o que não é, como que apura, como que não apura, que sanção que aplica, que sanção que não aplica. Quer dizer, o legislativo, o problema agora não é mais o legislativo transferir para o judiciário, porque, digamos assim, aqui pelo menos você ainda tem Estado jogando com o Estado, né? No caso das fake news, você está tirando a definição jurídica do próprio Estado. Aí, quer dizer, você triplica o problema da segurança jurídica, porque você não tem uma lei que resolve o problema, e nem sequer você deposita isso no judiciário, você joga para as empresas. Quem vai definir é o Facebook, é o Twitter, é o Instagram. E, claro, isso tudo vai ser submetido ao judiciário depois. Aí vai ser a criação sobre a criação da criação. Então, eu tenho insistido nessas reflexões institucionais, porque eu acho que o próprio legislativo, eu acho que a comunidade jurídica pode refletir sobre isso e deve incentivar isso. A própria comunidade jurídica precisa chamar o legislativo à responsabilidade. Olha, a gente elege parlamentar, dentre outras coisas, principalmente para resolver desacordos morais. Esse é o papel fundamental dos caras. Esse é o papel deles. O legislador que não quer tomar partido em desacordo moral tem que fazer outra coisa. Mas a comunidade jurídica naturalizou isso, verdade seja dita. E eu não estou falando isso dos outros, não. Eu mesmo, até ontem estava achando tudo isso muito bom, tudo isso uma maravilha, etc. Mas a gente precisa realmente refletir sobre isso. Eu não estou nem dizendo que não pode ter uma cláusula geral, que não pode ter conselho jurídico determinado. Isso, em certa medida, é até impossível não ter. Agora, deixar de ter aquele trabalho, o
o esforço de tentar disciplinar um tema, de instituir regras legais para disciplinar. Ah, mas aí a lei vai ficar muito grande. E daí, qual o problema? Uma cláusula geral só, Delimitar, né, só essa dobra o meu trabalho. liberdade de flexibilização, delimitar essa liberdade processual de Que flexibilização. seja É isso. importante, né? Que seja isso. Eu, particularmente, entendo que se o legislador instituir pautas, fala assim, olha, nesses casos, o procedimento pode ser assim, assim ou assado. Pronto. Aí, no caso concreto, o juiz vai, balizado pelos prévios requisitos instituídos pela lei, fixar, sempre com as partes participando, mas aí já tem uma delimitação legal para onde que vai, para onde que não vai, o que que pode, o que que não pode. E não há, eu, Diego, não vejo maiores problemas nisso, não. Agora, precisa ter pelo menos isso. Porque eu gosto muito de quem diz, mas você quer que a lei tenha 4.000 artigos. Bicho, se tiver que ter 5.000, que tenha. Porque o que eu ganho com uma lei de 12 artigos varrida de cláusulas gerais? Eu ganho precedentes. Brasileiros, né? Do jeito que a gente sabe como são. Que não dá um código de 4.000 artigos, dá de 40.000 artigos. Então, quer dizer, achar que o problema é quantitativo não é quantitativo, né? Carol, acho que a gente pode fechar agora, senão o pessoal lá Pois do é, YouTube né? Vamos encerrar. não volta amanhã às 9, né? A gente tem Não que voltar volta ainda. amanhã às 9 e amanhã tem uma programação vasta, né? Temos vários palestrantes, até o Diego Crevelin vai ser palestrante também amanhã, doutor Marcos Bernardes de Mello, Eduardo Alvim, dentre outros, né, colegas que também vão passar o dia todo, né, transformando a nossa sexta-feira em um dia de conhecimento. Então, gente, convido todos vocês para continuar ligadinho conosco amanhã. Tá certo? A gente encerra o painel de hoje. Agradeço imensamente doutor Marcelo, doutor Márcio Rocha, doutor Alexandre, né, doutor Antônio Carvalho, quem esteve aqui presente conosco, doutor Diego Crevelin, que amanhã vai arrasar também, né? E obrigada a todos vocês. Foi um prazer estar aqui, fazer parte desse lindo evento e continue conectado conosco, né? Sexta-feira tem mais, amanhã tem mais. 9 horas, né? Começa manhã, tarde e noite com